dizer duas coisas. Uma é sobre a nossa matéria, tá? Nós estamos entrando agora numa parte que vai estar envolvendo a reprodução. E quando a gente fala de reprodução, a gente tem que pensar lá no início, no pequeno, como tudo começa. Porque a reprodução, ela não acontece só no ato do reproduzir, mas sim também na célula, como tudo acontece lá dentro. Porque a reprodução também pode ser uma reprodução apenas de célula, das nossas células produzindo outras células. Então isso também é reprodução. E para a gente entender a reprodução, a gente precisa entender uma parte que está dentro da célula, que é um núcleo, ou o material genético da célula, que algumas células não têm o núcleo. Então é importante conhecer como é o núcleo ou como é o material genético dentro dessa célula, para a gente entender o que ele tem de tão importante e como ele participa nesse processo da reprodução. E reprodução, gente, é garantir a vida, é garantir que o ser vivo continue, né, a espécie continue, porque a partir do momento que não tenha a reprodução, que não aconteça esse processo, nós não teremos mais outros indivíduos, porque toda a vida que a gente conhece parte de uma outra vida. Então a gente precisa que esse processo tão importante aconteça e precisa entender como ele acontece também. Então eu postei aí no nosso material, tá? Tem 2 textos, tem uma figura, várias coisas para vocês estarem olhando, lendo e apenas algumas questões para vocês interpretarem de tudo que vocês leram, ok? E outra coisa que eu gostaria de falar também, gente, é sobre essa parte, né, da gente tá cuidando também da gente, do que a gente anda fazendo, do que a gente anda, como a gente anda agindo nesse momento de quarentena, que é um momento delicado, é um momento de muita incerteza, a gente não sabe como vai ser a nossa vida daqui para frente, a gente não sabe ainda quando isso vai acabar, a gente não sabe muita coisa. E não criem pânico, né? O não saber o que vai acontecer não é motivo também para a gente se deixar se desesperar. É necessário, às vezes, esquecer um pouco essas obrigações, essas regras, esses padrões de vida, para que a gente apenas viva, né? Qual é o objetivo do ser vivo? Viver. E para que viver pensando também, né? Se desesperando para daqui a 1 mês, 2 meses? Calma. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Então vamos viver cada momento. Talvez isso que está acontecendo seja para a gente aproveitar também e viver cada momento. Aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, aproveitar as oportunidades que vêm aparecendo. Então tudo isso talvez seja muito importante nesse momento, né? O porquê essas coisas estão acontecendo. Talvez seja para a gente refletir e diminuir um pouco esse ritmo, começar a fazer as coisas devagar, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Então, procure alguma coisa, né, que ajude também nesse passar desse dia após dia, um dia de cada vez, né, como se fosse de repente seu último dia. É importante a gente achar alguma coisa para fazer sentido também nesse momento, para a gente estar se ocupando. E eu particularmente achei uma coisa para fazer que, aliás, eu achei várias coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa quarentena. A gente pode fazer várias coisas, tendo a oportunidade, né, que às vezes aparece na nossa vida ou que as pessoas trazem pra gente essa oportunidade. Você consegue e é possível fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou devagar, mas várias coisas, né? Eu descobri uma coisa que para mim começou a fazer muito sentido e que me ajudou muito, não só a passar o tempo, que para mim tá voando, como também me senti útil. Eu comecei a fazer um trabalho social perto da minha residência, porque eu observei que tinha muito morador de rua na praça, então aquilo me incomodou. Eu sempre vi eles ali, mas dessa vez eu comecei a ver de uma forma diferente e aquilo me chamou a atenção. Então eu comecei a fazer quentinha para entregar esses moradores. Eu comecei a me colocar no lugar deles e pensar como deve ser a vida, né?
Você não tem um teto, você não tem onde morar, você não tem os parentes perto, você dormir, acordar e você não tem uma pia para lavar o seu rosto, você não tem um vaso para você usar, você não tem a água à vontade para lavar sua mão, para fazer toda a sua higiene, para cozinhar, você não tem fogo, não tem geladeira, não tem fogão no caso, você não tem uma cama, muitas das vezes você não tem nem cama, você está dormindo numa pedra de um banco e aquilo... Eu comecei a sentir aquilo como se eu estivesse sentindo na pele. E isso é muito triste, sabe? Não ter o básico, não ter o teto, não ter a família, é muito triste. Mas nem por isso eles me recebem triste. Pelo contrário, quando eu chego com o alimento, o que eu vejo é felicidade. Às vezes a gente precisa de tão pouco para ser feliz. É ver alguém chegar com o seu alimento, né? O alimento que você pede a Deus que apareça, o que você consiga achar. Uma vez um deles disse para mim: ainda bem que você chegou, porque eu já estava fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. Aí, o que você estava fazendo, seu Carlos? E isso é uma coisa muito importante também, você conhecer o nome das pessoas. As pessoas gostam de ser reconhecidas e tratadas pelo seu próprio nome, né? E isso faz diferença, elas se sentem mais importantes por você saber apenas o nome delas. E ele disse para mim: eu estava fuçando o lixo, eu estava procurando comida no lixo. Aquilo me cortou, sabe? Aquilo, eu me senti assim, eu não acreditei, assim. A gente sabe que isso acontece, mas quando você escuta a pessoa falar, ou quando você vê de perto, é muito assim, é muito difícil lidar com isso, sabe? E até alguns meses atrás essas pessoas não eram tão importantes para mim e agora elas são, porque eu durmo e acordo pensando que eu não posso parar esse trabalho porque eu preciso ajudar eles até que eles consigam o que algo aconteça na vida deles e tire eles dessa situação, né? A gente precisa de política, precisa de assistência para ajudar essas pessoas porque elas não conseguem se ajudar sozinhas. Muitas das vezes na vida a gente não consegue resolver um problema sozinho e a gente precisa de ajuda. Eu estou ali para ajudar a sanar a fome, mas a gente precisa de muito mais do que só comer na vida. Então, eu achei esse trabalho, né, que a minha missão ali, eu vejo como pelo menos levar o alimento. Mas eu gostaria de poder fazer mais e eu gostaria muito que as pessoas também vissem isso e sentissem isso que eu sinto de querer ajudar, porque talvez se outras pessoas se mobilizassem, essas pessoas não estavam nessa situação, né? E aí esse é o recado que eu deixo, gente. Procura um objetivo, procura algo que você possa fazer, porque trazer a felicidade para os outros traz felicidade para a gente sim, porque eu me sinto mais feliz assim, podendo ajudar, sentindo que a pessoa, que você é útil para as pessoas, que as pessoas fazem questão de te ver, que elas precisam que você ajude e você saber que está fazendo alguma coisa por elas é muito bom. E são pessoas que às vezes não tem com quem contar mesmo. Então, isso é o que eu achei para fazer nessa quarentena, que eu descobri que me ajuda muito. Talvez eu esteja recebendo mais ajuda em ajudar do que eles próprios, porque tá me mudando como pessoa isso. Então, eu é que tenho que agradecer a eles por me darem essa oportunidade de me tornar uma pessoa diferente. Pensem nisso. Tentem ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E esse é um ótimo momento para a gente fazer isso, porque várias coisas na nossa vida foram paradas à força, né? Então, talvez seja porque a gente precisa refletir. E isso é o que eu gostaria de dizer para vocês. Fiquem bem, tá? Qualquer coisa, contem comigo.